Se você é cristão e está aqui nessa noite, eu queria te saudar, te cumprimentar com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não é cristão e está aqui nos visitando ou nos vendo pela televisão, eu queria de igual forma também te cumprimentar com boa noite, uma boa tarde, um bom dia, porque como esse programa está sendo gravado, nós não sabemos quando é que você vai ver, mas enfim, sinta-se cumprimentada. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias numa passagem que está no capítulo 18, verso 20, do que escreveu Mateus no Evangelho do Senhor. Se você tiver a sua Bíblia em casa, você abra e nos acompanhe. Eu estou com a minha aqui, mas eu vou fazer uso daquela que está sendo projetada para todos nós. E diz assim essa passagem que está no capítulo 18, verso 20 do Evangelho segundo Mateus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E nós estamos aqui num grande salão, parcialmente ocupado, por razões do momento que nós vivemos. E eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão aqui, nesse salão, se há alguém aqui reunido comigo no nome do Senhor Jesus, que faça um sinal. Amém. E eu pediria também, se você puder, você me acompanhasse numa oração. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra, porque ela diz que onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos, Senhor, em teu nome, ali tu estarás, Pai. E nós, na ousadia da tua palavra, nós cremos que o Senhor está conosco nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, porque a tua palavra ela afirma, Senhor, que onde 2 pessoas, 3 pessoas estiverem te buscando, Pai, unidas em propósito, ali tu vais estar. E nós te pedimos, Senhor, que tu possas estar conosco hoje, Senhor, cumprindo a tua palavra. E eu especialmente te peço, Senhor, que tu possas me usar para trazer a tua mensagem, Senhor, a mensagem do teu evangelho que transforma o miserável pecador, Senhor. A mensagem que dá esperança para que possamos prosseguir, Senhor, nessa vida de desafios, Pai. Que tu possas me usar, porque eu sou o primeiro, Senhor, que precisa dessa tua mensagem, da tua palavra, Senhor. Eu preciso de ti, Pai. Que tu possas me usar, e a minha oração é a nossa oração nesse dia, Pai, no nome santo, no teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu queria, antes de iniciar a leitura do texto base, daquilo que eu creio Deus colocou no meu coração nesse dia, eu queria fazer uma reflexão breve, porque, por certo, algumas pessoas conhecidas, amigos, vão estar nos vendo nesse dia ou em outro dia, e algumas pessoas, ao nos verem levar a palavra de Deus, elas, principalmente colegas, né, do meu trabalho, né, colegas, eu não digo amigos, né, porque amigos eles estão mais próximos e, em regra, os amigos, como são próximos, eles conhecem o nosso caráter, né? Mas alguns colegas pensam, você virou pastor porque você está numa igreja, você está pregando. E essa pergunta, ela tem, quando parte de alguns colegas, né, ela tem um ar de, não digo maldade, mas uma malícia embutida, porque, com certa razão, nós temos visto que algumas congregações, algumas, talvez até agremiações,
que se intitulam por vezes igreja, e alguns líderes dessas agremiações, sacerdotes dessas religiões, têm cometido algumas irregularidades, particularmente quando se fala sobre versação de recursos. E quando nós estamos à frente, falando da mensagem do Evangelho, que fez diferença nas nossas vidas, algumas pessoas, com certa razão, elas tendem a achar que há algum interesse por trás de uma mensagem, de uma postura, de uma pregação do Evangelho. E a pergunta vem: você virou pastor? E para essas pessoas que talvez, eventualmente, estejam me vendo, eu queria dizer que pastor não é um título, não é um cargo. Pastor é uma função. Aqui na nossa igreja nós temos os pastores, que têm uma específica função, que, usando de uma metáfora, seria cuidar das ovelhas. E nessa ótica, eu só sou pastor da minha casa, porque eu tenho por atribuição cuidar da minha mulher e do meu filho. E também, francamente falando, eu não invejo a posição hoje ocupada pelo pastor Felipe e pelo pastor Cacheado, porque quando nós fazemos uma referência ao pastor, aquele que cuida, que dá a vida pelas suas ovelhas, quando nós olhamos a complexidade de estar à frente de pessoas das mais distintas personalidades, é um desafio muito grande. E particularmente quando a gente imagina que os pastores que estão à frente de uma igreja, a primeira coisa que se pensa é: esse cidadão ele tem algum interesse financeiro, esse cidadão ele tem algum interesse político, porque ele deve em algum momento se candidatar a alguma coisa, ele tem algum interesse que não está declarado. Então, amigo, o que eu gostaria de te falar nesse dia é que em determinada medida você tem alguma razão, mas eu queria também te dizer que existem igrejas que estão buscando pregar a palavra do Evangelho do Senhor. Existem homens que têm caráter e que se colocam à disposição desse Deus que está interessado na tua vida. E se você tem alguma argumentação ou alguma desculpa para ter alguma ressalva a respeito de determinada religião ou determinada instituição, eu te digo também que isso não é motivo suficiente para que você deixe de buscar a Deus. E se eu puder te dar, não um conselho, mas uma informação que serviu para mim: quando você for buscar uma igreja, você busque uma igreja que esteja alicerçada na palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor. Busque uma igreja que ensine genuinamente essa palavra, nos limites dela. E por fim, você busque uma igreja que tenha transparência financeira. Se você observar essas breves dicas, você estará no caminho de buscar uma igreja, de buscar uma congregação em que o Evangelho esteja sendo genuinamente pregado. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma mensagem que eu creio Deus trouxe ao meu coração, e ela se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, nos versos de 25 a 37. Um texto conhecido, eu gostaria de compartilhar com todos nesse dia.
Você que está em casa, você pode manusear sua Bíblia, verificar se realmente é isso que está lá registrado. Se você estiver aqui também, pode verificar sua Bíblia, que pode ter uma outra versão. A minha está aqui, mas eu vou me deter nessa que está sendo projetada aqui pela mídia. E diz assim, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25 até o 37, e diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Isto lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe de causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Antes de nós fazermos uma reflexão a partir desse texto, eu pediria à nossa mídia que passasse um breve filmete que fala dessa passagem, e eu já explico em seguida o porquê de eu pedir que esse filmete seja transmitido. Vinha um sacerdote que ignorou o pobre homem, bem do outro lado ele passou. Será que ele não vai ajudar? Será que ele não vai parar? Logo ali vem um levita,
tomara que ele ajude o homem, ou não também o ignorou. Será que ninguém vai ajudar? Será que ninguém vai parar? Então passou um bom samaritano que enfaixou-lhe as feridas. O homem teve compaixão, com amor levou-o a um lugar seguro, pagou todas as suas despesas, tratou como a um irmão. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. Faça o mesmo, ame o próximo como a ti mesmo. E eu vou explicar para vocês porque eu pedi para a mídia projetar essa vinheta. É porque o que está no meu coração hoje, ele nasceu dessa vinheta. Porque eu e minha mulher, nós estamos com um bebê agora pequeno. E nas horas eu tenho revezado com a minha esposa para tomar conta do bebê. E são as coisas que eu mais tenho visto hoje em dia. A Vida é uma Viagem, que é esse programa, e outro programa também chamado As Três Palavrinhas, que são mensagens do Evangelho para crianças. E o meu filho de 10 meses, ele fica assustadoramente atento a esses desenhos, e quando ele está muito agitado, é a única coisa que dá um freio nele, são esses desenhos. Então, às vezes, em último recurso, eu coloco o desenho, ele para, fica olhando e eu vou aprendendo todas essas músicas, ao ponto de eu acordar pensando nessas músicas, dormir pensando nessas músicas. Então, é uma coisa assim, engraçada, né? Mas e assim que veio essa mensagem ao meu coração. Quando eu ouvi essa música, isso começou a girar na minha cabeça, girar e ficou martelando, e eu queria compartilhar com vocês isso hoje. Porque quando nós nos deparamos com a mensagem do Evangelho, existem duas posturas, pessoal. Existem duas posturas que nós adotamos, que o ser humano pode adotar. Quando a mensagem do Evangelho ela é colocada a você, você tem duas posturas. Num primeiro momento, a primeira postura é uma postura de indiferença. Isso para mim não representa nada, isso não me toca em nada, sigo a minha vida. A outra postura é de convencimento. Eu começo a me convencer que isso tem alguma lógica, que isso de alguma forma faz sentido e que isso de alguma forma começa a me mudar, né? Se nós considerarmos essa segunda atitude de convencimento, pode ser que se siga outra atitude, que é a da conversão. Eu, convencido do que efetivamente representa o Evangelho do Senhor, começo a entender isso, eu aceito esse Evangelho e eu me converto. E como eu tenho uma formação militar, para mim, a ideia de conversão ela é muito objetiva, porque quando nós estamos comandando uma tropa, a gente dá uma ordem, conversão à direita, marche, ou seja, conversão é mudança de rumo. Então, convencimento, conversão, quando você aceita daquilo que você foi convencido, e há um terceiro estágio, e é o estágio do tratamento. Todo aquele que se convenceu, todo aquele
que se converteu dos seus maus caminhos, ele está no estágio de tratamento, pessoal, e eu acredito assim que até o dia que nós morrermos, nós estaremos em tratamento. Por isso que, certa vez, o meu irmão me falava, tentando explicar o que é uma igreja, ele dizia um hospital espiritual, porque tem doente de todo jeito, e tem gente que está com gripe, tem gente que está com câncer terminal, mas é um hospital espiritual. E esse hospital eu entendo como tratamento. E eu queria compartilhar com vocês porque essa história ela fez sentido na minha vida, porque eu estou em tratamento. Eu sou um miserável pecador que está em tratamento. Eu não sou um miserável pecador perdido, como outrora eu fui. Hoje eu sou um miserável pecador em tratamento. E eu queria compartilhar com vocês um pouco desse tratamento que Deus tem trazido para mim, e através do meu filho, dessas musiquinhas aí. Eu particularmente vou abrir aqui um parêntese para falar com vocês algumas particularidades que talvez se apliquem ao que nós vamos falar aqui. Logo que eu nasci, nós somos 5 irmãos, eu sou caçula. Logo que eu nasci, a minha mãe e o meu pai se separaram. Eu fui um cidadão criado, uma criança criada sem o pai. Deus, como Ele nos ama e sempre Ele traz para a gente o escape diante das circunstâncias ruins que o mundo apresenta, eu tive a oportunidade de ter 2 mães. Não vou entrar no mérito disso aqui, porque a minha madrinha, minha mãe de criação, a minha mãe, mas enfim, o amor foi suprido. Mas eu não tive o acompanhamento de um pai, eu não tive o amor de um pai, figura masculina. E vem o meu filho agora, eu deixei para ser pai já com alguma idade, né? Depois de velho. E vem o meu filho agora, que é uma surpresa, né? Num momento intenso que a gente está dividindo tudo, enfim. E eu olho para o cidadão e vejo a dependência que ele tem, né? E aí vem algumas inquietações de ser o pai para ele que eu nunca tive. Só que nós, como homens, nós somos meio travados para determinadas coisas, particularmente aquilo que se refere a sentimento. As mulheres são mais desenvoltas para isso, né? A natureza ela é magnífica, né? Por isso que nós vemos asneira às vezes falando sobre gênero, ideologia de gênero. São asneiras porque as pessoas nem sabem do que estão falando. Eu penso assim, porque quando você vê a natureza de um homem, você vê a natureza de uma mulher gerando uma vida, você vê aquilo que se complementa, aquilo que é distinto, que é singular. E quando eu olho para o cidadão, o meu filho, ele precisa que eu seja um pai para ele, mas que referência de pai que eu não tive, né? Então eu tenho que ser para ele aquilo que eu nunca tive. E acaba que o processo de cura se dá por aí, pessoal. Porque dentro de nós temos muitas coisas que a gente identifica que nós precisamos melhorar e ser curados, e outras que a gente não identifica. E eu tenho sido curado pela presença do meu filho, nesse aspecto de um pai que eu não tive, um pai terreno que eu não tive, que é tão importante. Porque assim como a mãe ela é muito importante e fundamental, o pai também é importante. E trazendo aquela figura do pastor, né? O pai, o sacerdote da sua casa, talvez alguns não entendam o que eu estou falando, né? Mas o pai, ele tem a atribuição de cuidar da sua esposa, de proteger a sua esposa, de cuidar do seu filho, de proteger o seu filho. E eu creio particularmente que parte das mazelas que nós vivemos na nossa sociedade hoje são por esses papéis não estarem bem definidos e pela omissão particularmente dos homens em cumprir esse papel. E a minha mulher, como eu falei, por militar, por formação eu sou militar, a minha mulher, ela tem uma autoridade na minha vida, né? E a minha mulher, até sem saber, né? Ela no início logo, eu acredito que de uma forma até divina, porque isso está me curando, ela, logo no início, quando ele nasceu, ela me obrigou mesmo, e reconhecendo a autoridade dela, eu me submeto.
ela me obrigou a toda noite dizer para o meu filho: diga para ele que você ama ele, diga para ele que você abençoa ele e diga para ele que Deus ama ele, antes dele dormir. E aí eu comecei lá dentro, né? Para que isso? Isso é dispensável, isso não sei o que, tal, mas eu obedeço, porque eu reconheço nela a autoridade. E eu comecei a fazer isso. Pessoal, para encurtar, eu posso dizer para vocês, a cura, né? Parece que é um medicamento que eu tomo toda noite. Quando eu vou lá com ele, que eu digo: papai te ama, papai te abençoa, Deus ama você, o papai ama você. É como se eu estivesse tomando uma pílula. Aquilo me faz bem. Aquilo vai me enchendo de uma paz, de tranquilidade para eu poder dormir. E agora, quando eu estou sozinho com ele, muitas vezes, eu fico dizendo para ele: papai te ama, papai está com você, papai quer ser teu amigo, papai vai proteger você. E isso vai me curando. Eu acho que vai fazer algum bem para ele, mas olha, está fazendo bem para mim. E eu sei que Deus está me curando. Então, papai, eu queria te desafiar hoje, essa noite, como eu fui desafiado pela minha mulher. Eu não tenho autoridade sobre a sua vida, mas Deus tem. E eu queria te desafiar: seja amoroso. Dê um passo de amor na direção da tua esposa. Diga para ela que tu ama ela. Ah, mas eu demonstro. Mas rapaz, tu demonstra, mas tu tem que dizer que tu ama também, porque ela precisa ouvir. Diga para sua esposa: você ama ela. Diga que você ama. Diga para o teu filho: filho, papai te ama. É lógico que isso tem que estar acompanhado de atitudes, mas verbalize. Olha, eu vou te desafiar, isso vai fazer bem para ti. Isto vai fazer bem para ti. Porque se fez para mim, vai fazer para ti também. Tá bom? Fecha aspas, fecha o parênteses e voltemos aqui para o texto, pessoal. O bom samaritano, um texto conhecido da igreja, nós vimos aqui. Eu sei que há maneiras muito distintas de se pregar e de se falar e de se comentar essa passagem fantástica, maravilhosa, que Deus traz, lições tremendas, mas eu queria me deter em alguns aspectos, porque nós temos um tempo que é limitado e nós estamos treinando agora para que esse tempo seja realmente cumprido, porque nós estamos num grande desafio, que é levar a palavra de Deus por meio das mídias, e isso é muito desafiador. Mas eu queria essa palavra que foi lida e que foi projetada aqui também, por esse desenho, e também, acabei de lembrar também, né, papais, eu vou falando com os papais, né, que estão com os filhos nessa idade de criança, de adolescente. Se preocupe com o que o seu filho está vendo. Não deixe ele ver qualquer coisa. Não deixe ele ficar muito tempo com o celular. Não deixe ele ficar com o celular sozinho, inclusive. Se preocupe com isso. Ah, mas o meu filho, ele não vai gostar disso. Não interessa se ele vai gostar ou se ele não vai gostar. Interessa que você vai exercer autoridade com amor, mas exerça autoridade. Policie o seu filho, não deixe que ele acesse qualquer coisa. E uma dica que eu dou aí para os papais que estão com filhinhos pequenos: 3 palavrinhas e a vida é uma viagem, tá bom? Estou fazendo propaganda para eles porque eles são maravilhosos. E do bom samaritano, nós temos eu queria fazer alguns comentários breves para chegar onde eu quero, aonde essa mensagem ela me tocou. Nós vemos aqui nessa passagem do bom samaritano 3 posturas comuns naquela época, naquela sociedade e também presentes na nossa sociedade hoje. A primeira postura é a postura dos salteadores, dos desonestos, dos bandidos. A segunda postura é a postura dos indiferentes, dos egoístas. E a terceira postura é a postura daqueles que exercem a misericórdia, que amam. E essas 3 posturas, elas têm muito a ver com o nosso dia a dia hoje, pessoal. Eu penso dessa forma. Porque desonestidade é alguma coisa que está presente nos nossos dias. Infelizmente, nós estamos hoje numa situação bastante delicada, que envolve saúde pública, por vários aspectos e circunstâncias, mas
nós estamos também por desonestidade. Porque existem políticos desonestos, pessoas que não versam como deveriam versar os recursos que chegam às suas mãos, recursos do povo que deveriam ser revertidos em bem-estar, em melhoria, em estrutura. A desonestidade, essa desonestidade macro que nos alcança, que nos faz tão mal, que pode ser um salteador, pode ser um político, ou pode ser, por vezes, até a nossa postura frente a algum problema, a desonestidade. Essa é uma postura que ela está na nossa sociedade hoje. A outra postura é a postura da indiferença. A postura de alguém que vê um problema e que passa ao largo, sai de perto, não quer se envolver, não quer problema. Essa postura ela está muito presente também na nossa sociedade nos dias de hoje. E a outra postura, a postura pouco comum hoje na nossa sociedade, que é a postura de alguém que dispõe do seu tempo, dispõe dos seus recursos financeiros, dispõe de sentimento para ajudar alguém. Essas três posturas, elas estão presentes na nossa sociedade e, infelizmente, essa terceira postura cada vez mais difícil de ser encontrada. Quando eu estava vendo esse filmete com o meu filho, muitas coisas vieram na minha cabeça, particularmente uma que eu já vou compartilhar com vocês. Mas nós, como cristãos que cremos que o Senhor Jesus é a encarnação do Deus vivo, é a expressão do Deus vivo, é o Deus vivo que veio ter conosco, que se importou conosco, que trouxe para nós a direção, o que fazer, como nós dizemos em termos populares, a receita de bolo, o manual da felicidade, que é o Evangelho do Senhor. Essa mensagem que o Senhor Jesus traz por meio dessa parábola, por meio desse sentido figurado que ele traz, que talvez não seja tão figurado assim, porque ele pega uma passagem daquilo que era natural daquela época. A saída de Jerusalém até Jericó era um caminho comum naquela época, comum, um caminho tortuoso, perigoso. Se nós pensarmos em Jerusalém, Jerusalém está cerca do nível do mar, 800 metros para cima. Jericó está cerca de 400 metros para baixo. Nós temos aí cerca de 1.200 metros de descida íngreme, perigosa, uma descida difícil, que apresentava risco e que comumente também, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, comumente também várias pessoas que trabalhavam, que tinham os seus ofícios em Jerusalém, moravam em Jericó e faziam esse percurso. E Jesus pega isso que é tão comum para dar uma lição para a gente, para dar uma lição, porque ele foi instado a se manifestar, talvez de uma forma maldosa, por um doutor na lei, alguém que conhecia a lei, que hoje nós poderíamos chamar de um jurista, de um advogado, alguém que provoca o Senhor Jesus, que sabia o que estava nas Escrituras, um judeu, e que faz essa pergunta: quem é o meu próximo? Ele fala sobre como chegar a Deus, ele conhece a palavra, e Jesus usa essa história que pode ser entendida como uma metáfora, mas eu não entendo assim, é alguma coisa bastante razoável de acontecer e odierna naquele momento. Jesus, ele traz essa passagem e uma coisa eu queria compartilhar com vocês, me inquietou. Jesus poderia ter usado outros exemplos, outras realidades, mas ele está falando, ele está respondendo aqui quando ele é instado. Ele está falando sobre eternidade. Ele está falando sobre vida eterna, sobre a ida a Deus, sobre cumprimento de Escrituras.
E não, no meu ponto de vista, eu sei que há maneiras distintas de se abordar essa passagem, mas eu estou compartilhando com vocês aquilo que tocou o meu coração quando eu estava ouvindo essa passagem com meu filho naquele filmete. Jesus usa a figura de dois religiosos, de um sacerdote e de um levita, e usa também, ele está falando com os judeus, ele usa também a figura de um excluído, de um marginalizado, de alguém antipatizado, como um samaritano. E isso ficou na minha cabeça, porque Jesus usou a figura de religiosos e de um excluído, de um possível inimigo até do povo judeu. Ele estava falando para judeus. E a reflexão que eu fiz nisso tudo é que Jesus está dando uma lição para a gente. Ele está dando uma lição para a gente sobre o que é ser religioso, de qual a religião que Deus tem. Ele está mostrando isso para a gente, porque a origem da família de Jesus humana, a origem da pessoa Jesus, é judaico, é judaica. E ele usa a religião da família dele, dos seus antepassados, para dizer que a religião por si só não vai te levar a Deus. A religião, ela não vai te conduzir à salvação, é o que Jesus está falando, é isso que veio ao meu coração. Ele está usando a figura de um sacerdote. O sacerdote era um intermediário entre Deus e o homem. Ele está usando a figura de um levita, o auxiliar do sacerdote, pessoas religiosas. E ele está dizendo, porque ele está tentando responder sobre salvação, vida eterna. Ele está dizendo que essas pessoas, possivelmente, não irão herdar o reino dos céus. Porque eles são religiosos, podem se vestir de uma forma diferente, podem ter comportamentos distintos, mas o coração deles não está na essência de Deus. E ele usa a figura de um excluído, de um possível inimigo, para mostrar que aquele possível inimigo excluído, o improvável, esse está no caminho da salvação. Esse não era religioso. Eu queria compartilhar isso com vocês hoje, nesses dias que nós vivemos de medo, de incerteza, de busca de Deus. E o termo religião, ele significa isso, a busca de ir a Deus, a busca de me encontrar com Deus, de ser religado novamente. Qual é a religião de Deus? Qual é a religião de Deus? O que é que Deus quer de cada um de nós? Será que ritos, vestimentas distintas? Será que cerimoniais? Ou Ele quer o nosso coração? Ou Ele quer atitude? Eu queria compartilhar com vocês uma passagem que está na carta de Tiago, no capítulo 1, verso 27, para que a gente pudesse tentar responder essa pergunta. Tiago, falando sobre religião, ele diz assim para todos nós: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago está nos dizendo que essa é a religião de Deus. É com isso que Deus está preocupado. Ele está preocupado com o nosso coração, não com obras, como possivelmente aquele doutor da lei estava querendo direcionar a conversa. Porque ele pergunta para Jesus quem é o próximo. E Jesus divinamente inverte essa pergunta e diz para ele com outras palavras: o que tu estás sendo para o teu próximo? Quem és tu para o teu próximo? E toda essa pergunta é feita para cada um de nós hoje, a começar por mim. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo está sentado do nosso banco ao lado? O nosso próximo está dentro da nossa casa?
o nosso próximo, ele está no nosso trabalho? Eu não sei. Eu sei dos meus próximos. E eu sei quantas vezes eu tenho me omitido. E essa reflexão eu queria fazer com vocês hoje. Já me encaminhando para o final, porque o tempo ele é muito exíguo. Eu queria provocar essa reflexão em você. O que é que nós estamos fazendo na igreja? Como é que nós estamos buscando a Deus? Que evangelho tem feito a diferença na minha vida? E eu termino essa breve reflexão com vocês dizendo que quando a gente lê a palavra de Deus, particularmente os evangelhos, nós vamos ver sempre Jesus cercado por 3 grupos distintos. Sempre o Senhor Jesus estará cercado por 3 tipos de pessoas ou de grupos identificados. O primeiro deles é a multidão, sempre citada nos evangelhos. A multidão, a multidão. O outro grupo, o grupo daqueles que eram contra o evangelho, aqueles que tentavam destruir, sabotar e até mesmo matar o Senhor Jesus. E um outro pequeno grupo, diminuto, que a cada dia reduzia mais, que era identificado como os discípulos. E eu, particularmente, me encaminhando para o final, todo dia, falando por mim, eu tenho que me perguntar a que grupo eu pertenço. Se eu estou buscando a igreja ou o Senhor Jesus somente para ter um encontro social. Eu falo por mim, não estou falando por vocês. Se eu estou buscando a igreja somente para ter algum benefício, como alguns evangelhos são pregados, que não é o evangelho do reino, mas alguns evangelhos como o da prosperidade. Se eu quero fazer uma aplicação financeira e ter mais, se eu quero ter saúde, se eu indo para uma igreja eu não vou mais ter nem problema, nem saúde, eu não vou ter problema, eu vou ter saúde, eu vou ter muitos recursos. É um evangelho que não está aqui, não é o evangelho do Senhor Jesus, não é. Mas a multidão, se eu estou inserido na multidão, eu estou querendo os benefícios, eu não estou querendo compromisso. Outro grupo também, aqueles que eram contra, combatiam o Senhor Jesus. Será que eu faço parte desse grupo? Ah, mas você está numa igreja, você... Sim, mas eu posso estar contra o Senhor Jesus à medida em que eu deixo de fazer aquilo que eu deveria fazer e não faço. Até o Código Penal diz que tão grave contra a ação também é a omissão, e que a omissão é crime. Até o Código Penal diz isso, imagine a Bíblia. E muitas vezes eu sou orientado a agir de uma forma, eu venho para a escola bíblica, eu aprendo como eu tenho que agir, e eu não faço, eu deixo de fazer. Eu compactuo com o meu silêncio com as injustiças que tem na nossa sociedade. Até quando eu exerço o meu voto, quando eu vou votar e voto de qualquer maneira, e de repente eu voto numa pessoa que defende o aborto, será que eu não estou sendo contra o Senhor Jesus? Será que as minhas mãos não vão estar sujas de sangue? Que grupo eu faço parte? Ou será que eu decidi por ser discípulo, com todas as minhas limitações, com as minhas falhas, eu decidi ser discípulo. Eu decidi parar de crer nos meus achismos, parar de crer no que o mundo diz, começar a remar contra a maré, porque é assim mesmo. O cristão, ele está em permanente combate.
Amigo, se você não está combatendo diariamente, olha, alguma coisa está errada. Eu estou falando por mim. Porque esse mundo, enquanto sistema, ele jaz no maligno. E nós somos estrangeiros nesse mundo. Mas nós estamos aqui para ser sal e luz, para fazer a diferença, para contrariar interesses. Nós estamos aqui para isso, para contrariar interesses. E nesses dias em que a morte está muito próxima, e que muitos estão temendo a morte, nós temos que testemunhar. Nós não tememos a morte. Nós não tememos a morte, porque a morte ela é a antítese da nossa fé, ela é a negação da nossa fé. Porque se nós morrermos, nós temos que ter a certeza para onde nós vamos. Não pelos nossos méritos, mas por o amor de um Deus que um dia morreu em nosso lugar, pagou o preço que a gente não podia pagar e transformou, como eu, um perdido pecador, num pecador esperançoso. E todas as vezes hoje que eu peco, eu me entristeço. Eu peco e me entristeço, porque eu sei o preço que foi pago pelos meus pecados. E se eu peco deliberadamente, eu estou rejeitando a mensagem do meu Senhor e Salvador. Se eu pecar, eu peço perdão, me arrependo. Não tenho mais prazer no pecado. Que nós possamos fazer essa reflexão, porque o mundo que está aí fora, ele está aguardando a nossa manifestação. As pessoas estão se suicidando, as pessoas estão deprimidas, porque elas não têm razão para viver, elas não sabem em quem acreditar. E nós temos essa resposta. Nós temos essa resposta. Nós não tememos a morte. E nós conhecemos um Deus que pode transformar um morto que pensa que está vivo em alguém que passa a viver com a esperança de uma vida eterna. Eu, findo, como nós temos visitantes, te fazendo uma pergunta aos que estão visitando hoje. Se isso que eu conversei com você faz algum sentido na tua vida e você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, usando de uma metáfora, eu lanço a rede e te digo, pelo que está registrado na palavra, o Senhor Jesus, Ele está aqui hoje, Ele te ama e Ele tem um plano na tua vida. Não é por acaso que você veio aqui, quando muitos estão temendo, você veio aqui ousadamente. E se você quiser entregar a tua vida para o Senhor, eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui, porque nós vamos orar por você. Se você quiser entregar a tua vida para o Senhor Jesus, se você quiser que a igreja ore por você, você venha aqui à frente e nós vamos orar por você. Não pelo que eu sou, pelo que eu represento, mas pelo Deus que está conosco e que, apesar de nós, está aqui nesse ambiente. E eu termino, não vou insistir, termino a minha fala com uma breve oração. Se você puder, você me acompanha. Senhor, graças te damos por esse dia, Senhor. Graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pelo que o teu amor, Senhor, não nos abandona. Apesar de nós, o teu amor não nos abandona, Senhor. Perdoa os nossos pecados e falhas, Pai. Perdoa as nossas limitações, Senhor.
E eu te peço, Pai, que essa semente que hoje foi falada aqui, ela possa encontrar um terreno fértil para produzir frutos, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, que transforma o homem, que renova nossas mentes, que essa palavra, Senhor, ela possa provocar mudança em nós, Senhor. Mudança na direção da vida eterna, de uma vida contigo, Senhor, cumprindo os Teus propósitos nesse mundo. No nome santo, no Teu nome, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu queria chamar, para encerrar este culto, o Henrique e a Sandiele aqui, onde estão. Queria chamar os avós, corujas, para nós conhecermos o Carlos Miguel. Nesse momento de tanta dificuldade, a vida se renova. E vamos apresentar uma criança para o Senhor. Ela já foi consagrada, porque os pais são cristãos. Mas como é bom a gente ver no momento desses que a gente está vivendo, a notícia de casamentos e nascimentos e apresentação de criança. Venham para cá. Rick Sandiele, vamos lá. Vamos orar aqui pelo Carlos Miguel. Eu te convido a estender as mãos aqui para este rapaz. Venham para cá os avós corujas. Eu não sei se vocês estão conseguindo pegar, pessoal, como os de casa estão pegando. Abaixa um pouquinho mais a tua mão. O homem está de gravata. Vocês estão percebendo? Está com sono e está de gravata. Estenda suas mãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos encerrar esse culto abençoando e apresentando para a Tua igreja, o Carlos Miguel. Ele já foi consagrado a Ti, Senhor, mas é o nosso costume, para que todos se alegrem e para que todos possam abençoá-lo e orar por ele, Pai. E assim nós fazemos. Nós lembramos aos papais que ele é herança do Senhor e que deve ser criado no temor do Senhor, para que cresça em graça e em sabedoria, porque a palavra diz que a gente ensina a criança no caminho em que deve andar, e é o caminho que nós ouvimos há pouco, o caminho da palavra de Deus, e quando crescer jamais se desviará dele. Isso é uma grande bênção e um alento para todos nós. Nós apresentamos, Senhor, portanto, esse menino lindo, Senhor, na Tua casa. Abençoe e o guarda. Oramos em nome de Jesus. Amém. E com os papais aqui ainda, aqui em cima, não sei se alguém já bateu foto, mas se não, vou convidá-los a bater foto. O Apolo está aqui. Eu queria que você estendesse as suas mãos, que nós vamos impetrar a bênção apostólica. Te desejando uma semana maravilhosa. Não esqueçam da palavra que nós ouvimos, o nosso papel. Não esqueçam de Filipenses, não esqueçam do Salmo que nós lemos, tão lindo. O Senhor cuida da gente, cuida das nossas ansiedades, Ele está à frente disso tudo. Não tema, nós não tememos a morte, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor, e a eternidade já começou para mim e para você, e a eternidade não tem fim. Nós sabemos em quem nós cremos e para onde nós vamos, e nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incompreensível do nosso Deus, nosso Pai, a unção, a consolação e a doce presença do Seu Espírito Santo seja com você, com a sua família e com toda a igreja na face da terra. E os que creem recebam, digam amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana a todos. Rapaz, parabéns.